Alexandre, você concorda que a falta de clareza por parte do PT com a política econômica de um eventual novo governo, esse argumento frequentemente usado pelo ex-presidente Lula, vocês já sabem o que eu fiz, vocês já sabem como foi, olhem lá para trás para entender como será o futuro, é válido e mais. É claro que a gente cobra mais de quem é o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, mas os outros candidatos também têm deixado claro aquilo que pretendem fazer com a economia, caso se elejam ou se reelejam? Olha, Rafa, essa é uma excelente pergunta, né? Porque uma coisa é a promessa do político, e o papel aceita qualquer coisa, o microfone aceita qualquer coisa. Então, assim, na hora que Lula diz que olha o que eu já fiz, de certa forma, não estou aqui para defender de forma alguma, muito pelo contrário, mas é um argumento até um pouco mais sólido do que simplesmente dizer, fazer promessas, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um governo que usou uma plataforma liberal na sua campanha e, no final das contas, o que aconteceu? Estouro de teto de gastos, inflação, uma série de coisas políticas que podem tranquilamente serem classificadas como antiliberais, ou fora da cartilha da responsabilidade fiscal, do tripé macroeconômico. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, é um crítico fervoroso do Plano Real, que talvez seja a medida econômica mais importante da história do Brasil, a que mais incluiu gente no mercado de consumo, que estabilizou a moeda depois de uma hiperinflação. O mundo inteiro olha maravilhado para o Brasil com o que foi feito ali nos anos 90 no Plano Real, do que o país que veio dos anos 80 com hiperinflação, com a economia totalmente em frangalhos, com inflação totalmente fora de controle, mudando de moeda toda hora. E nos anos 90, parecia outro país, né? Depois do real e depois da estabilização da moeda, depois de algumas políticas tocadas basicamente por um grande brasileiro, que foi Pedro Malan, que eu acho que merece um dia uma estátua em algum lugar. O Brasil deu uma organizada nas suas contas e isso teve uma consequência direta na vida das pessoas. Então, assim, é claro que a gente quer saber o que os políticos vão fazer e é importante também que Lula converse com os empresários. Esse é outro gesto que eu acho importante, porque senão fica cada um mandando mensagem um para o outro via imprensa, via comício, o que também não é bom. Lula fez péssimas declarações em relação à economia, que eu acho que todo mundo tem direito de ficar ressabiado, com o pé atrás com ele. Ele falou coisas que eu acho que geram inseguranças. Da mesma maneira que você tem uma parte do empresariado sendo flagrada em conversas, até pregando golpe de Estado. E se você vai ler as conversas, o que me espanta, além, claro, da pregação autoritária, é o nível de ignorância em relação à política, enfim, porque existe esse mito que se você tem dinheiro, você é culto, você é inteligente, e às vezes não, às vezes você tem um faro para negócio, o que tem seu mérito, evidentemente, ninguém está diminuindo isso, mas não quer dizer que você tenha, porque você tem faro para vender um produto ou um serviço e uma habilidade para fazer isso, que necessariamente você entenda de política, entenda dessas grandes questões sociais, humanas, enfim. Então, é bom que se converse, a democracia é baseada nisso, as pessoas têm que conversar, os agentes da sociedade têm que conversar, então que bom que o líder das pesquisas vai sentar com o PIB e eles vão tentar um olhar na cara do outro, parar de mandar recado, parar de ouvir falar do outro via imprensa, comício, e eles trocarem ideias e tentarem se entender. Lula, em 2002, fez a carta ao povo brasileiro e, pelo menos no primeiro mandato, cumpriu boa parte do que está prometido lá. Depois é que a coisa deu aquela degringolada que a gente sabe, deu aquela bagunçada, mas ali, pelo menos no começo, no primeiro mandato, com Palocci, com Henrique Meirelles, ali com aquele pessoal, houve algum compromisso. Então, assim, em compensação, o governo atual, que em tese mora no coração da Faria Lima, que tem toda uma pregação liberal, a gente sabe o que foi feito de uns meses para cá em relação ao teto de gastos, em relação às PECs, a kamikaze, a PEC dos precatórios, enfim, todas as bombas que foram armadas de alguns meses para cá para explodir no colo do Brasil daqui a alguns meses, a partir já do ano que vem. Então, os empresários, eles estão no papel deles de conversar, eles são
agentes muito importantes da sociedade brasileira em termos de investimento, geração de emprego, crescimento econômico, com impacto na vida de todas as pessoas. Então, que eles conversem, né? Ninguém está dizendo que esses empresários vão apoiar o Lula, vão votar no Lula, provavelmente não vão nem apoiar nem votar, mas pelo menos se eles olharem um olhar para a cara do outro, e eles trocarem ideia e conversarem, talvez a gente consiga pelo menos um clima no país político menos radicalizado, menos polarizado, e que a gente possa até, com educação e com harmonia, ter ideias diferentes, ter desavenças, mas desavenças dentro da prática mais saudável da democracia. Valeu, Borges.